Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empresa que dá certo. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou especialista em reestruturação de empresas e aqui eu trago dicas para ajudar os empresários a terem uma empresa que anda sozinha, com você trabalhando menos e lucrando muito mais. Eu também sou o criador do programa Empresa que dá certo. O nosso tema de hoje é liderança e eu trago dicas importantes para te ajudar a entender o papel fundamental da sua liderança no seu negócio. E também te trago dicas importantes para você poder implementar imediatamente e começar a mudar a cara da liderança da sua empresa. E eu vou começar dizendo a você que tudo é feito de pessoas para pessoas. Portanto, liderar é 100% sobre pessoas. Eu tenho uma frase que resume o que deve ser liderar. Eu costumo dizer que liderar é a arte de fazer emergir nas pessoas o que elas têm de melhor. Ok? É você extrair de cada um aquilo que ele tem de melhor. Você, como líder, precisa, em primeiro lugar, demonstrar comprometimento com o seu negócio, comprometimento com o seu próprio negócio, trabalhar pelo crescimento da sua empresa e ter competência naquilo que você se propõe a fazer, ok? E além disso, você precisa aprender a tomar decisões. O papel do líder tem muito a ver com decisões. Você precisa tomar decisões o tempo inteiro. Então você precisa se acostumar a tomar decisões. Mas antes, nunca se esqueça que você precisa dar o exemplo. Por quê? Porque o exemplo é sempre inspirador. É sempre inspirador para os seus colaboradores o seu exemplo. E não se esqueça que eles vão estar espelhando muito das atitudes que eles vão ter na empresa em cima das atitudes que você tem. Então, o seu exemplo é de extrema importância e você deve cuidar muito bem dessa parte, ok? Faça aquilo que você gostaria que os seus colaboradores replicassem e fizessem, tá? Quando você não estiver na empresa, que fizessem no seu dia a dia, ok? Então, existem vários desafios da liderança. E para você, como empresário, esse desafio começa em uma mudança drástica que você deve fazer na sua mentalidade, que normalmente acaba sendo centralizadora. Por quê? Porque quando você começou o seu negócio, você fazia tudo. Então, tudo estava centralizado em você. Então, normalmente, você continua com essa pegada, o empresário continua com essa pegada e acaba centralizando muita coisa em cima de si próprio. E isso te leva a uma consequência muito delicada, que quase sempre termina em caos, principalmente quando a sua empresa começa a crescer um pouco. E o que é o caos no seu negócio? O caos no seu negócio é quando você dedica praticamente 100% do seu tempo para apagar incêndios dentro da sua empresa. Trabalha 12, 14, 16 horas por dia, sem ter tempo para a família, sem ter tempo para si próprio. E vive assim, dia após dia. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, sem perceber, você está querendo resolver tudo praticamente sozinho. E, dificilmente, isso acaba bem. Isso normalmente termina em muito estresse, muito cansaço, tá? E, para completar, um lucro que normalmente é insatisfatório. Mas você pode mudar isso. Você precisa sair da posição de realizar o trabalho para os seus colaboradores, para fazer com que o trabalho seja realizado pelos seus colaboradores. Ou seja, vou repetir, sair da posição de realizar o trabalho para os seus colaboradores para fazer com que o trabalho seja realizado pelos seus colaboradores. Deu para perceber a mudança? A mudança é sutil, mas ela faz toda a diferença no seu negócio. Isso é liderar. Agora, deixa eu te explicar rapidamente, te dando uma pequena pincelada nos 5 tipos de lideranças mais comuns que existem, ok? Vamos lá. Primeiro, a liderança autocrática. A característica básica de uma liderança autocrática é que ela é centralizadora e autoritária, ok? As ideias e decisões são impostas. Raramente a opinião dos colaboradores é ouvida, dos liderados é ouvida. Esse tipo de liderança é muito comum ainda hoje em dia e ela acaba se desenvolvendo sob uma camuflagem de que o empresário acaba fingindo que ouve algumas opiniões, mas sempre acaba fazendo somente aquilo que ele acha que é certo, ok? Então, ele não leva em consideração a opinião de ninguém. Esse tipo de liderança tem um problema crônico.
essa liderança funciona muito bem com as pessoas menos qualificadas, que normalmente são o quê? Menos questionadoras. E por que eu te digo isso? Porque as pessoas que são realmente qualificadas, elas questionam determinadas atitudes, elas questionam determinada maneira de fazer as coisas. Quando elas percebem como a banda toca, normalmente acabam preferindo tocar em outras bandas. Ok? Por quê? Porque nesse tipo de liderança, as pessoas mais preparadas dificilmente ficam à vontade. Ok? Outro problema é que, sem perceber, você acaba jogando o seu negócio para baixo. Por quê? Porque se o pessoal mais qualificado acaba indo embora, quem é que sobra? Sobra o pessoal que vai acabar não te entregando aquilo que você precisa. E exatamente por isso que você passa o dia todo resolvendo problemas. Sem perceber, está criando uma dificuldade para si mesmo, ok? E aí isso faz com que você fique 100% focado no operacional. O segundo tipo de liderança é a liderança democrática. Ela valoriza os colaboradores, convidando a todos a participarem da decisão. Porém, você precisa ter uma equipe competente e madura para realmente esse tipo de liderança fazer sentido. Por quê? Para agora e relembra. Quantas vezes você já ouviu várias opiniões que não faziam sentido algum? E você sabe por que isso acontece? Isso é resultado exatamente do pessoal sem o devido preparo e qualificação. As pessoas simplesmente opinam por opinar, falam por falar e acabam não acrescentando nada. Então, a liderança democrática, com uma equipe sem qualificação, acaba que não funciona na prática. O terceiro tipo de liderança é a liberal. Nesse modelo, o líder dá aos colaboradores a liberdade para eles decidirem. E quando ele é solicitado, aí sim ele emite a sua opinião. Mas a verdade é que nesse tipo de liderança, além da equipe ter que ser muito madura, você já deve ter as suas lideranças, as lideranças da sua empresa bem desenvolvidas dentro do seu negócio, constituídas e consolidadas. Aqui você já está delegando as funções com segurança, porque os seus colaboradores já estão preparados e aprenderam a decidir. Os seus processos já estão construídos, otimizados e funcionando. Okay? Agora, chegamos à liderança situacional. E o que determina esse tipo de liderança? São as características pessoais do líder, dos colaboradores e as situações de mercado que determinam a sua liderança. A característica dessa liderança é exatamente a capacidade de adaptação pelo líder, tá? E pela equipe das condições de mercado. Okay? E chegamos agora à liderança transformadora, que é a que eu mais acredito que gera valor para as pessoas e para a empresa. E por quê? Porque é a que inspira, a que motiva os seus colaboradores a darem algo mais e realmente se comprometerem com a empresa. Faz com que as pessoas busquem ir além das suas capacidades, transformando-as também e trazendo mais resultados para a empresa. Essa é uma liderança que identifica e forma novos líderes que você vai precisar para apoiar o crescimento do seu negócio. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Você vai precisar formar líderes para poder apoiar o crescimento do seu negócio. Agora, eu vou fazer um parênteses especialmente para você refletir e pensar em trabalhar muito a qualidade dos seus colaboradores. Vou te começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é desnível operacional? Você tem ideia do que é isso? Eu vou te explicar. Desnível operacional é quando você tem pessoas que estão acima da média trabalhando com pessoas que estão abaixo da média. Você precisa entender que quem é bom de trabalho, quem é competente, quem é proativo, quem é resolutivo, quem trabalha motivado, quem entrega as tarefas no prazo, não gosta de trabalhar com gente ruim. Sem a devida qualificação, sem a devida competência, que entrega tudo fora dos prazos e que vive reclamando. Você sabe por quê? Que quem é acima da média não gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa? Por quê? Porque ele acaba tendo que fazer parte do serviço do outro para não comprometer a entrega dele. E a verdade é que ninguém gosta de ficar carregando os outros nas costas indefinidamente. Isso gera um desgaste absurdo na sua equipe. E você precisa estar muito atento para esse detalhe. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Pessoas fazem diferença. E quem é bom não gosta de trabalhar com gente ruim, não gosta de ficar carregando os outros nas costas.
O desnível na sua equipe é uma coisa que você precisa analisar muito de perto, sob pena de ficar com os menos qualificados. Por quê? Porque os melhores acabam ficando de saco cheio de carregar os outros nas costas e vão embora. E a verdade é que os melhores acabam se colocando em outro emprego, em outro lugar, com muito mais facilidade. Então isso faz com que você fique cheio de pessoas menos qualificadas dentro da sua empresa. E você nem percebe isso. Isso é uma coisa que ninguém te diz, mas o desnível operacional entre os membros da sua equipe é um dos maiores causadores da perda de bons colaboradores. Eu conheço várias empresas que tinham muita dificuldade em manter os bons colaboradores. Depois que eu parei para investigar um pouco, foi possível constatar em inúmeros casos que o maior problema não era, como muitos pensavam, a remuneração. Era exatamente o desnível operacional. Era isso que acabava fazendo com que quem era mais preparado trabalhasse dobrado ou triplicado e que tivesse que ficar consertando as falhas dos outros o tempo todo, até que uma hora eles ficam de saco cheio e vão embora. E isso acontece normalmente com a exclamação do empresário. Pô, mas eu não estava nem esperando isso. Mas será que você realmente não estava esperando? Será que você observou o que você deveria observar? O desnível operacional é um dos maiores geradores de retrabalho na sua empresa. E você nem se dá conta disso. Agora, adivinha quem é um dos maiores ladrões da sua produtividade? É ele, é exatamente ele, é o retrabalho. O desnível operacional literalmente destrói a sua equipe e, como consequência, também acaba com a sua execução, compromete toda a sua execução. Então, fique atento aos sinais dados pelas pessoas da sua equipe. Quando alguém que normalmente não reclama de nada vem te falar alguma coisa, vem reclamar de alguma coisa, é hora de você parar e ouvir e entender o que está acontecendo, ok? Você procura entender o que está acontecendo porque pode estar acontecendo alguma coisa que acabe levando essa pessoa a procurar uma outra oportunidade em outro lugar porque fica de saco cheio de ficar carregando os outros nas costas. Agora, um ponto de extrema relevância para você exercer a sua liderança transformadora é exatamente conhecer bem quem são os seus colaboradores. E para isso, você precisa fazer uma avaliação dos seus colaboradores de uma forma minimamente estruturada. Não se engane. Não adianta ficar se enganando. Quanto mais rápido você fizer essa avaliação, julgando por quesitos de habilidades e competências que já foram pré-definidos, mais rápido você vai entender o potencial da sua equipe. E também vai ficar claro onde você irá precisar fazer os devidos ajustes. Em uma equipe, você tem normalmente 3 tipos de colaboradores. Os resolutivos, que abraçam as tarefas, se esforçam para ser cada vez melhores e sempre entregam as tarefas no prazo ou até antes do prazo, né? Você também tem o que eu costumo chamar dos fazedores de espuma, que normalmente são aqueles puxa-saco que enrolam mais do que trabalham e nunca entregam as tarefas no prazo, okay? Comprometendo o seu desempenho, comprometendo a sua execução. E você também tem os que não estão adequados à função que exercem, seja por falta de habilidade e competência ou por terem competências que não se encaixam para aquela função que eles estão exercendo. Isso é muito comum de acontecer em funções específicas, ok? Por funções mais técnicas. Você, como líder, tem que saber distinguir esses 3 perfis para tomar as providências em cada caso, ok? Entenda que ter uma equipe de excelência e deixar de ser escravo do seu negócio é um processo que você vai ter que construir. E uma das etapas, com certeza, passa pela sua liderança. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a boa notícia é que tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós estamos colocando aqui para você, pode ser aprendido e desenvolvido por você. Basta apenas você tomar a decisão de adquirir conhecimento e desenvolver as suas habilidades para mudar o seu negócio, o seu resultado e a sua vida. Transformar pessoas é plenamente possível, porém é muito importante que você entenda que você só consegue transformar quem quer ser transformado. A função da liderança é
identificar os diamantes brutos que você tem na sua empresa e lapidá-los até que eles se transformem numa joia. Mas preste atenção, porque você não consegue transformar carvão em joia. Por isso, a avaliação dos seus colaboradores te faz entender quem é quem, te faz enxergar quem quer crescer. E isso é de suma importância para que você consiga exercer a sua liderança transformadora, lapidando os seus diamantes. Agora, eu não posso passar pela liderança transformadora sem lembrar que você precisa transformar também a sua porta de entrada, ou seja, as suas contratações. Para isso, você não só pode, como deve, criar um processo seletivo mais estruturado para melhorar a sua porta de entrada, para melhorar o nível das suas contratações. Ao melhorar a qualidade das suas contratações, você automaticamente melhora a qualidade do seu pessoal e, como consequência, também dos seus resultados. E outra consequência, você passa a ter uma equipe muito mais forte, muito mais coesa e uma equipe de excelência. Você começa a caminhar para ter uma equipe de excelência. Se você quer ter uma equipe de excelência, você precisa trabalhar a sua porta de entrada e avaliar os seus colaboradores periodicamente para entender quem é quem realmente vai valer a pena você investir e transformar, ok? Não adianta você insistir em quem não quer ser transformado, não esqueça disso. Dando sequência, agora nós vamos falar um pouco sobre as qualidades que um líder transformador precisa trabalhar em si mesmo para crescer na sua liderança. Primeira, ter ouvidos de ouvir. Ter ouvidos de ouvir passa por pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença na sua liderança. Por exemplo, sempre que algum colaborador vier conversar com você, antes de iniciar a conversa, você deve avaliar se você vai conseguir dar a devida atenção a esse colaborador naquele exato momento. Se você vai, então, pare o que você estiver fazendo, sente e ouça o que ele tem a dizer, sem interferências e sem estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Dar atenção à pessoa, enquanto você está no celular olhando alguma mensagem, ou navegando em alguma rede social, ou ainda digitando alguma coisa no computador e atendendo alguma ligação, além de ser grosseiro, é falta de respeito com o seu colaborador. A mensagem que você passa é que eu não estou nem aí para você. Eu estou ouvindo só para constar. Mas o que você está me trazendo, mesmo sem saber, para mim não é importante. É essa a mensagem que você está passando. Então, ter ouvidos de ouvir é realmente ouvir, prestar atenção, é responder da melhor maneira possível, ok? Depois de analisar aquilo que ele te trouxe. A segunda é ter empatia. Ter empatia é saber se colocar no lugar do outro. E eu defino empatia com a seguinte máxima: faça ao outro apenas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Veja bem que não é não fazer o outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Simplesmente porque não fazer te coloca numa posição neutra. Eu não faço mal, mas também não faço bem, ok? Já fazer te coloca em movimento, vai lá e faz. Faz ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Saia da neutralidade e da zona de conforto e entre em ação. Vai lá e faz. Percebeu a diferença? Não é não fazer, vai lá e faz, é fazer. Outra qualidade que você precisa desenvolver, ser humilde. O líder transformador é humilde, porém muita gente confunde humildade com subserviência. São duas coisas completamente diferentes. Subserviência é ser submisso, ser bajulador e tentar agradar o outro de forma exagerada. E ser humilde não é nada disso. Ser humilde é ser amável, é ser sereno, é desenvolver o seu autocontrole. Você sabia que quanto mais autocontrole você tiver, mais forte você se torna? Ser humilde é desenvolver e saber usar a sabedoria. É saber ouvir. Se lembra que eu acabei de falar sobre ouvir? Ter ouvidos de ouvir? Ok? É conversar, se comunicar e compreender as pessoas. É ter clareza de que você não sabe tudo e nem tem todas as respostas. É estar sempre disponível para aprender, para ouvir e aprender. Um líder transformador sabe realmente ser humilde. Para e reflete, porque essa é uma qualidade importante. Ser humilde é uma qualidade que você precisa desenvolver para se tornar um líder transformador. Ser transparente. Ser transparente é compartilhar todas as informações, transmitindo o seu conhecimento de uma forma tranquila para você o quê? Melhorar o desempenho das pessoas.
é ser verdadeiro, é transmitir confiança aos seus comandados. Outra qualidade, acolher em vez de criticar. O líder transformador é o que acolhe, enquanto todos criticam. Ele ensina e transmite os seus conhecimentos com calma, com serenidade e jamais transforma um erro em um caça às bruxas. Mais uma qualidade, reconhecimento. Um líder transformador dá o devido reconhecimento aos seus colaboradores. Não existe nada mais desmotivador para os seus colaboradores do que alguém se apoderar do feito dos outros. E o pior é que tem gente que é mestre em fazer isso. Então, se o seu colaborador fez alguma coisa de relevante para a empresa, faça questão de reconhecê-lo e de elogiá-lo em público. Isso cria uma atmosfera de respeito, de confiança e de justiça. Em resumo, um líder transformador precisa estar pronto para mudar, para treinar e desenvolver a sua equipe, preparando-os para o próximo nível da sua empresa, para um salto de qualidade, para um salto de excelência. Ele precisa formar novos líderes, porque sem líderes você não consegue criar a base necessária para crescer o seu negócio. E você também precisa aprender a delegar as tarefas e responsabilidades. Porém, o líder transformador faz tudo de forma leve para desenvolver a autoconfiança das pessoas, entendendo que ninguém nasce pronto. Todos nós estamos em evolução constante, não se esqueça disso. Todos nós estamos em constante evolução. A passagem da liderança, tá? Quando você tiver que delegar a sua liderança, formar novos líderes e delegar uma liderança para alguém, a passagem dessa liderança exige que você planeje os trabalhos que irão ser desenvolvidos pelo seu novo líder. O seu novo líder vai ter que aprender a atribuir as tarefas aos seus comandados, a motivar a sua equipe, a aconselhar quando necessário, a ajudar os outros a ter um desempenho eficaz, sem ter que ficar sendo solicitado o tempo todo. Ele vai ter que aprender a avaliar o trabalho que está sendo realizado. Ok? Eu vou dividir essa aula em duas partes. Então não perca a segunda parte, que vai ter muito mais dicas e muito mais informações relevantes para você aproveitar e aplicar na sua liderança. Então, se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e compartilha para dar uma força para o canal e fazer com que essa mensagem chegue a mais empreendedores, a mais empresários. Okay? Um grande abraço e até a parte 2.